E para Deus Ele nos tirar do lugar onde estamos e nos levar para o lugar onde nós queremos chegar, realmente nós temos que enfrentar lutas, desertos. Tem um salmo muito bonito, é o Salmo 84, que inclusive tem até uma canção bonita, Salmo 84. Coloca a letra aqui, Rai. Eu não sei se você conhece esse louvor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Sente só. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios, ó Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si e para sua prole junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Veja, vão indo do que? De força em força, cada um deles em Sião aparecem perante Deus. O Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, o Deus que é escudo, que é o nosso escudo, e contempla o rosto do teu ungido. E aí vai discorrendo. Esse salmo, Davi fez ele como se fosse uma canção. Era cantado por Davi, mas na realidade era dos filhos de Cora. Mas era como se fosse um louvor. Aliás, a maioria dos salmos
eles eram cantados, salmodiados. E Davi usava muito esse salmo também. Anunciava em prosa, em versos, em canções. E é um salmo interessante porque mostra o quanto Deus, Ele é amável, Ele é benigno, Ele é bom. E ele fala a respeito de um vale chamado Vale de Baca, conhecido também como Vale das Lágrimas. Eu não sei se tem uma foto para me mostrar para vocês, mas Jerusalém é um lugar onde a geografia é cheia de montanhas, de vales, tanto que o mesmo salmista ele declara: eu olho para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem da onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Jerusalém era uma terra de festas. Havia a festa da Páscoa, do Tabernáculo, havia a festa de Pentecoste. E para todo cristão, eu nem digo cristão, porque naquela época era mais aqueles judeus ortodoxos, eles faziam questão de sair das suas cidades e fazer parte dessas festas, porque afinal de contas eles moravam longe e eram poucas as oportunidades que eles tinham para estar em Jerusalém. Então, quando tinha um evento em Jerusalém, uma festa, eles se reuniam, parentes, amigos, irmãos, faziam as suas malas, felizes, alegres, cantando, salmodiando, para ir para Jerusalém. Eu fico imaginando aquele povo se preparando as roupas, o marido discutindo com a esposa que roupa ia levar, que sapato eles iam calçar lá. Ah, será que vai fazer frio? Será que vai chover? Como será que está o tempo lá? Será que a gente vai encontrar Bertando, fulano, ciclano? Porque todo presságio de uma viagem sempre traz alegria para o nosso coração, não é verdade? Você fica sabendo, não, eu vou viajar, você já começa a fazer os preparativos. Você já arruma o maiô, o biquíni, arruma as cubas, coloca ali o seu refrigerante, a sua Coca-Cola, pega o pacotinho de bolacha que não pode faltar, batatinha frita, bota na bolsa. Em outras palavras, você sai alegre, feliz. E é como se as pessoas tivessem que descer dessa região, passar por esse vale que é conhecido como o Vale de Baca, e subir em direção de Jerusalém. Então, quando eles saíam das suas cidades circunvizinhas, eles saíam felizes, eles saíam alegres, contentes, rindo. Mas quando eles chegavam aqui embaixo, isso aqui era um vale. Era um vale conhecido também como Vale das Lágrimas, porque há uma espécie de árvore ali naquele lugar que ela costuma chorar. Eu não sei se você já viu aqui aquelas árvores que sem mais sem menos elas ficam gotejando, pingando água. Tem essas árvores aqui? Quem já viu? Já teve a oportunidade de ver? Lá em São Paulo eu já vi. Você está caminhando embaixo delas, de repente elas começam a pingar. Então aquele vale era conhecido como Vale das Lágrimas. E não é de se estranhar, porque quando as pessoas chegavam nesse vale, elas encontravam uma verdadeira dificuldade. Veja, elas queriam sair das suas cidades para ir para Jerusalém. Por quê? Porque lá em Jerusalém estava o templo, lá em Jerusalém estavam as festas, lá em Jerusalém era o lugar do sacrifício, lá em Jerusalém eles iam encontrar parentes, amigos, irmãos. Lá em Jerusalém estava a presença de Deus. Eles faziam questão de ir até os sacerdotes
confessar os seus pecados, oferecerem também os seus sacrifícios em prol da família, sabe? Eles iam lá porque eles sabiam que a partir do momento que eles colocassem os pés nas portas de Jerusalém, eles seriam abençoados. E muitas pessoas saíam também de cidades circunvizinhas, ia lá para Jerusalém, mas ia lá interceder, buscar, orar no muro das lamentações em prol parentes, amigos, irmãos, pessoas que estavam adoentadas, pessoas perdidas. Muitas iam orar em prol do casamento, a família, a agricultura, a vida financeira, o plantio, enfim. Sabe aquele lugar que você chega e você sabe que você vai encontrar paz? É como se você estivesse chegando no lugar dos seus sonhos, onde está a tua bênção. Mas veja, antes deles chegarem em Jerusalém, eles tinham que passar por esse vale de lágrimas. Eu não sei qual é a posição que você está vivendo hoje, eu não sei qual é a situação que você está passando nesse exato momento, mas de repente você é aquela pessoa também que está enfrentando esse vale de lágrimas, vivendo os piores momentos da sua vida. Você nunca imaginou que você pudesse passar por momentos tão difíceis como esse que você está passando, vendo seu pai lá no hospital internado, vendo a sua mãe, vendo uma filha sua lutando contra um câncer, o desemprego batendo na sua porta, a sua vida econômica na bancarrota, você devendo agiotas, devendo o seu cartão de crédito, devendo ao banco. Mas eu quero dizer que você está no lugar certo. Esse vale no qual você está atravessando é necessário. Por quê, bispo? Porque é justamente no vale, é justamente no deserto que a gente costuma fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer. Às vezes Deus ele permite que a gente vá justamente para o deserto, para o vale, para que a gente possa de 2 a 1 ou desistir de tudo, voltar atrás, ou se tornar aquelas pessoas no qual Ele nos chamou para ser, voltar à nossa essência, às nossas origens, voltar a orar, voltar a clamar, voltar a buscar. De repente você está aqui nessa noite porque você está passando pelo vale de Baca, e não é fácil passar por esse vale. É como eu disse, você sai de casa sorrindo, você sai de casa feliz, mas a partir do momento que Deus ele quer te levar para um outro nível, um outro estágio, e você começa a atravessar esse vale, você tem que tomar muito cuidado, porque nesse vale muitas pessoas, as mesmas que saíram de casas felizes, as mesmas que acreditavam que ia chegar em Jerusalém, quando elas se deparavam com um deserto, quando elas se deparavam com aquele terreno pedregoso, quando elas se deparavam com os pregos, os espinhos, muitas desistiam, muitas voltavam atrás, porque não era uma simples caminhada, era uma caminhada de quilômetros. Então você já viu aquela pessoa toda animada, toda empolgada, acreditando que vai chegar em um outro nível, em um determinado lugar, vai chegar naquele trabalho, vai abrir aquela empresa, vai casar, e quando chega na metade do caminho, você percebe que começa a dar tudo errado, e você começa a ver pessoas que tinham o mesmo sonho que você, o mesmo propósito que você, desistindo, porque justamente era isso que acontecia. Muitas pessoas chegavam no meio da caminhada e elas queriam voltar atrás. Elas diziam: não, para mim está muito difícil, está difícil demais, não, o tempo está muito quente, muita poeira, muito pó, a gente não está encontrando água, eu estou com filho, eu estou com criança, eu estou cansado, eu vou voltar atrás. E elas começavam a voltar atrás, e quando elas começavam a subir para chegar em Jerusalém, aqueles montes íngremes, as sandálias começavam a arrebentar, eles começavam a cair, eles começavam a ralar os joelhos, os braços,
caminhada se tornava difícil. Mas aqueles que tinham um propósito, que se esforçavam, não somente com a força do braço, com a força da perna, porque às vezes isso não é o suficiente. Existem pessoas que acham que se elas fizerem força, se elas forçarem portas, se elas insistirem, se elas persistirem, elas vão conseguir. Não, mas não é assim. Às vezes, por mais que você faça força, você não consegue. O versículo 3 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Beca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo do que? De força em força. Quando você se depara com uma caminhada como essa, você não pode usar somente a força das suas pernas, a força da sua mão. Você não pode usar somente aquilo que você aprendeu na faculdade, aquilo que você vê nas redes sociais, aquilo que a sua mãe, o seu pai te ensinou. Não, você tem que usar aquilo que Deus Ele colocou no seu coração. A firmeza, a força, a certeza de que você vai chegar, e que não existe empecilho, não existe obstáculo, não existe distância que possa fazer você parar. Mesmo você caminhando, mesmo o sol ardendo ali na sua cara, na sua cabeça, você sentindo dor de cabeça porque o sol é muito quente, o sol está escaldante demais, mesmo assim você consegue caminhar e continuar caminhando, porque você sabe que o que está do outro lado te esperando é maior do que qualquer processo difícil que você está atravessando. Para você atravessar, para você continuar só acreditando que quando você chegar nos portões de Jerusalém, a bênção vai estar lá te esperando, a mão de Deus vai estar lá, o teu milagre vai estar lá. Então, quando uma pessoa tem isso no coração, ela vai caminhando de fé em fé, de força em força, mesmo doendo, mesmo ferindo, mesmo machucando, ela continua caminhando. E durante esse processo da caminhada, ali no vale de Beca, o que eles faziam? O qual, passando pelo vale de Baca, fez dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Então, no momento que aquelas pessoas estavam passando por aquele vale, a única coisa que elas faziam, sabe o que era? Elas faziam tanques. Elas iam cavando buraco, elas iam fazendo poço, mesmo sem água. Elas iam cavando poço, cavam um poço aqui, cavam um poço ali, muitas até na esperança de encontrar água, mas a água ali naquela região era difícil. Mas mesmo assim elas continuavam cavando poço, iam caminhando, iam cavando poços. Por quê? Porque cedo ou mais tarde elas sabiam que ia cair uma chuva, e que aquela chuva ia encher aqueles poços. E mesmo se elas não conseguissem beber daquela água, as pessoas que viriam atrás delas, a prole delas, os filhos, os netos, iam beber daquela água do poço que elas tinham cavado. Então, por mais que nessa caminhada você de repente não consiga ainda colher os frutos que você gostaria de colher, uma coisa você tem que colocar no seu coração: é não desistir, é lembrar lá do seu começo,
da sua saída. Lembra quando você saiu da sua casa, quando você começou uma campanha, quando você começou a vir para a igreja com um coração cheio de esperança, acreditando que Deus ia abrir portas para você, acreditando que Deus ia abençoar a sua vida financeira, que Deus ia abençoar a sua vida conjugal, que o seu marido ia voltar, que ia dar tudo certo no seu namoro, no seu noivado, na sua empresa, sabe? Aquela alegria, essa alegria ela tem que continuar, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel e ele vai cumprir todas as coisas. Porque se essa alegria não continua, se a sua esperança ela vem falhar, ela vem acabar, você vai desistir, sabe? Muitas pessoas já passaram por esse mesmo processo que você hoje está vivendo, no casamento, na vida financeira, na saúde, e muitas desistiram. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer: não desista. Deus, o Espírito Santo manda eu te dizer: não desista, porque se você continuar, você vai chegar, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel, e ele fez promessas de que quando você passar pelas águas, você não vai se molhar. Quando você passar pelos rios, você não vai submergir. E quando você passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Então é como a gente diz para você: é um processo difícil, mas quem te falou que existe alguma coisa fácil? Às vezes a nossa única esperança realmente é Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem? Porque elas desistem. Eu sempre falo para vocês que 98% das pessoas, elas não conseguem alcançar os seus objetivos. Não conseguem. Não consegue ter empresa, não consegue ter casa, não consegue ter carro, não consegue alavancar, não consegue crescer nas suas redes sociais, não consegue terminar uma faculdade, não consegue. E na maioria das vezes, porque elas não conseguem, porque elas tentam buscar forças humanas. Tem até o pai, a mãe que incentiva: vai filha, você vai conseguir, não desiste, mas se não for um poder maior, se não for uma força maior, e essa força ser a força do Espírito Santo, para te motivar, para te encorajar, para te levantar, para não te deixar procrastinando ali, caído no chão, você não consegue. O que vai fazer você alavancar, explodir, arrebentar, o que vai te levar para um outro nível, é a presença de Deus. É Deus que não vai deixar você desistir, é Deus que não vai deixar você voltar atrás, é Deus que vai abrir as portas para você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, é Deus. Então é por esse motivo que você tem que colocar a sua esperança nele e caminhar no centro da vontade dele, estar atento à palavra, estar na presença, não fugir da presença. Sem a presença dele, você vai desanimar, você vai esmorecer, vai acontecer com você a mesma coisa que acontece com tantas outras pessoas. Quantos crentes hoje você vê aí, que eles só são turistas, corpo presente na igreja, mas o coração é tão distante, eles não conseguem terminar um propósito. Eles começam uma coisa e sempre deixa para trás. Quantas vezes você disse que ia terminar sua faculdade e você não conseguiu? Por quê? Porque a coisa foi ficando difícil, o dinheiro foi acabando, a distância, filhos foram nascendo. Quantas foram as vezes que você disse: não, eu vou abrir uma loja, eu vou começar minha loja. Sabe, gente, se ter algo fosse fácil, todo mundo tinha. Só consegue sobressair aqueles que perseveram, aqueles que passam pelo vale de Baca, aqueles que passam pela humilhação, pela provação, pelo deboche, aqueles que são perseguidos, são caluniados, são humilhados. E quanto mais humilhado você for, mais perseguido você for, mais caluniado,
maior é a bênção que Deus ele tem para derramar sobre a sua vida. Veja, quanto maior a resistência, maior é o milagre. Quanto maior é os empecilhos, os obstáculos, maior é aquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. É como nós estávamos dizendo esses dias, Pedro ele foi preso e mandaram 16 soldados segurar Pedro, amarrar Pedro e vigiar Pedro. Por que 16 soldados? Para tomar conta de um pescador, porque aquele pescador já se parecia com Jesus. Você entende? Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus foi aquele judeu contraversor da lei, que colocava em alvoroço toda uma cidade, um curandeiro, fazedor de milagres, visto como um profeta, um comunista, um revolucionário, que havia sido preso. Mas no terceiro dia, a pedra que estava segurando Jesus se moveu. E o boato que ele ouvia falar ali naquela cidade era que Jesus havia ressuscitado. Então aquilo que era para ser destruído, apagado da mente das pessoas, que era para amedrontar, se tornou um estupim. Se já havia, ou se havia poucos cristãos, aquele número dobrou, triplicou. Jesus começa com 12, mas quando ele é levado aos céus, mais de 500 irmãos. Começou com 12, mas quando ele ressuscita, já tinha mais de 500 irmãos que viram Jesus sendo levado aos céus. E aquele número se proliferou de uma tal maneira que eles viram que estava sendo inútil eles tentarem parar o cristianismo de crescer. Aliás, Roma tentou fazer o cristianismo parar, e tantos outros homens, tantos comunistas que surgiram aí depois, tentaram acabar com o cristianismo, mas nenhum deles conseguiu acabar. O cristianismo está aí até hoje e tem crescido de forma assim alarmante. Então quando ele prende Pedro, ele diz assim: não, esse cara ele se parece com Jesus, ele fala como Jesus, ele age como Jesus, ele é um daqueles que seguia Jesus. Então quem segue Jesus não pode ser preso de qualquer jeito. Quem tem Jesus não pode ser encurralado de qualquer jeito. Não. Quem segue Jesus tem que ser amarrado, tem que ser calado, tem que ser manietado. Quem segue Jesus tem que ser jogado nas trevas, na escuridão. Quem segue Jesus tem que ser colocado de lado. Mas mesmo tentando calar Pedro, mesmo tentando colocar Pedro de lado, mesmo aprisionando Pedro, manietando Pedro, colocando cadeias, grilhões e colocando ele na última cela, não foi suficiente para segurar aquele homem, porque o que havia nele era maior do que o que havia em qualquer um daqueles homens que estava perseguindo, querendo matá-lo. Eu quero nessa noite dizer para você que o que está em você é maior do que aquele que está no mundo lá fora. Você aguenta sim. Eu quero declarar que você aguenta. Você suporta esse deserto. Você vai suportar. Você vai passar por esse vale de Baca. Você vai passar por esse vale, o vale conhecido também como vale das lágrimas. Se for necessário você chorar, você vai chorar. Se for necessário você se arrastar, você vai se arrastar. Se for necessário você sofrer, você vai sofrer, mas você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai fazer como muitos retrocederam, porque o caminho era árduo, o caminho era difícil. Não, porque o que está lá na frente te esperando é maior do que qualquer sofrimento, é maior do que qualquer perseguição. Deus ele já tem preparado coisas grandes para derramar sobre a sua vida. As portas de Jerusalém estão te esperando. E Davi, ele orava dessa forma. O salmo de Core: vão indo de força em força,
mesmo se arrastando, com as forças acabando, eles iam indo de força em força. Sabe, vale não é lugar de morada, deserto não é a sua habitação. Você não nasceu para ficar nesse deserto, você não nasceu para ficar nesse lugar. Não, isso daí é um lugar de passagem, é um lugar de lágrimas, mas Deus, Ele quer te levar além. Então, nem que seja de passo em passo, passos lentos, mesmo demorando, continue caminhando. Mesmo não vendo nada, continue caminhando. É como a gente diz, o céu está trabalhando ao seu favor. Você não precisa sentir, você não precisa ver, você não precisa ter todas as suas perguntas respondidas, se encher de porquê, mas porquê, não. A única coisa que você tem que fazer é continuar caminhando, de força em força, cada um deles em Sião, para se apresentar perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escutai a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso escudo e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Durante esse deserto, durante esse vale, lembre-se que mais vale você estar aqui, que um dia nos seus átrios, um dia na porta da casa de Deus. Existem umas versões que diz que um dia na porta da tua casa vale mais que 1000. Então, mesmo que você não consiga entrar, mesmo que você chegue no lugar que você quer e as portas ainda se encontram fechadas, vale mais a pena você estar ali diante daquela porta, diante da porta da casa de Deus, esperando um milagre, do que 1000 dias em qualquer outra parte dessa cidade, desse país. Um dia na casa de Deus acelera o processo. Aquilo que você não consegue em 1000, você consegue em um dia. Aquilo que você não consegue em anos, Deus, Ele pode fazer da noite para o dia. Você dorme escravo e Ele acorda livre. Dorme preso como Pedro e acorda na rua. Acorda curado, acorda liberto, com o casamento transformado, com a vida financeira mudada. Então eu quero nessa noite pedir ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele possa estar fortalecendo a sua fé. Você que vinha caminhando tão feliz, tão alegre, tão contente, descendo a montanha como aqueles judeus faziam, indo em direção de Jerusalém, mas quando chegava no vale de Baca, eles encontravam tanta resistência, tanta dificuldade. Não chovia, a terra estava seca, exausta, árida, sem água. E logo mais à frente, quando eles olhavam o monte que eles ainda tinham que subir, batia o desânimo, o cansaço. Muitos esmoreciam, muitos voltavam atrás, muitos achavam que não iam conseguir, mas sempre havia aqueles que não desistiam, que perseveravam, que mesmo feridos, aflitos, angustiados, mesmo com a boca seca devido ao pó, eles continuavam, porque eles sabiam que atrás daqueles portões estava a presença de Deus, estava o milagre, estava a cura, libertação. Era um outro nível, eram coisas extraordinárias. Então eu quero dizer para você nessa noite, não desista. De repente você me diz: bispo, eu estou cansado. Continue caminhando. Bispo, eu estou sozinho, meu marido me deixou, minha esposa me deixou.
Meus filhos foram embora. Eu perdi um parente, um amigo, um irmão. Eu estou tão sem força. Estou tão fraco. Eu venho aqui te dizer que não vai ser pela sua força, mas vai ser pelo poder de Deus. É o Senhor que vai te levar, é o Senhor que vai te conduzir, é o Senhor que vai estar à frente, é o Senhor que vai te fazer crescer, é o Senhor que vai te curar, vai curar o seu pai, vai curar sua mãe, vai curar os seus filhos. É Ele que vai te abrir portas. Só caminhe, só confie.